Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber novas notificações dos novos vídeos que eu irei postar posteriormente, ok? Aqui quem fala é o professor Edson. Então, nesse vídeo eu vou abordar o que? Catéteres centrais, tá? Aqueles que têm dúvidas sobre catéteres centrais, hoje nós vamos tirar todas as dúvidas, as diferenças dos catéteres centrais que nós temos numa unidade de internação, numa UTI e numa unidade cirúrgica, ok? Então, quais são os catéteres que existem dentro do ambiente hospitalar? Nós temos o antigo catéter chamado de intracate, é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Esse catéter não é tão usado atualmente, ok? E nós temos também o catéter duplo lumen, que é este catéter que vocês estão vendo aqui, ok? Nós temos também o catéter de triplo lumen, este daqui. Nós temos também o catéter de hemodiálise, tem dois tipos, o catéter de Permicate e o catéter de Schiller. Temos também o catéter de Pique, este daqui, e o Portocat, que nós estamos vendo logo aqui, ok? Eu vou abordar cada um desses catéteres para que a gente consiga tirar dúvidas com a indicação de cada um deles, ok? Então, para começar esse vídeo, nós vamos falar do quê? O que é um catéter central? Por que ele é chamado de catéter central? Catéter central é um catéter inserido especificamente pelo médico, que pode ser feito beira-leito ou no centro cirúrgico, ok? Então, esse catéter é central porque ele é um catéter que vai da subclávia ou da jugular, migrando até o centro do coração, que é onde? O átrio direito. Por isso ele é chamado de catéter central. Então ele é passado pelo médico, ok? Por isso é chamado catéter central. Aqui vocês têm a imagem do catéter central, que pode ser inserido tanto pela jugular, direita ou esquerda, ou pela subclávia, tanto direita como esquerda. Então aí quem vai selecionar é o médico, como é que está a rede venosa desse paciente para que seja selecionada a localização. O que nós da enfermagem não podemos confundir é onde é a subclávia, onde é a jugular, ok? Às vezes confunde um pouco, porque jugular é bem em cima, só que não necessariamente. Às vezes o médico ele funciona logo abaixo, próximo da clavícula. Então quando está perto da clavícula, em cima do osso da clavícula, eu chamo jugular essa localização desse catéter. Quando está abaixo da clavícula, do osso, então eu chamo de subclávia, ok? Então não confunda a localização desse catéter na hora de fazer a anotação. Paciente mantendo catéter venoso central em veia jugular direita, em veia jugular esquerda, em subclávia direita, em subclávia esquerda. Então cuidado para não confundir a localização, ok? Então aqui vocês têm a imagem desse catéter inserido em jugular, nesse caso jugular direito, ok? Aqui eu coloquei, só para ilustrar, todo catéter central ele deve ser fixado com o que? Micropore? Jamais. Todo catéter central deve ser fixado com película transparente, ou o famoso tegaderme, ok? Quem que troca curativo de catéter central? Somente enfermeiros, ok? Com qual material? Então nós utilizamos luva estéreo, gaze estéreo e a clorexidina alcoólica, ok? Essa clorexidina que eu dei na outra aula, em outro vídeo meu aqui do canal, ok? Então esses são os materiais necessários para trocar o catéter central, o curativo do catéter central. E claro, não esquecer o tegaderme, que é esse daqui. Então, se o enfermeiro pedir para vocês, de repente, prepara o material para eu trocar o curativo do catéter central do paciente, você vai precisar da bandeja, você vai colocar lá clorexidina alcoólica, gaze estéreo, um par de luva estéreo e o tegaderme. Então esse é o material de curativo de catéter central, ok? E um par de luva de procedimento para poder tirar o curativo sujo anterior, ok? Então esse é o material necessário
e utiliza-se o Tegaderm para se fazer o curativo. E é claro, colocar a data certinha, quem foi que trocou, qual foi o horário, foi manhã, tarde ou noite, tá? Então é sempre importante depois proceder à anotação de enfermagem, tá? Então vamos falar primeiramente do Intracat. Então vocês estão vendo aí o Intracat. O Intracat é o que? É um catéter muito pouco utilizado, como eu disse anteriormente, ele tem apenas um lumen, ou seja, ele só tem uma via. Então ele não é interessante, porque às vezes, na maioria das vezes, é necessário o paciente ter duas vias, dois lumens. Uma via a gente coloca, por exemplo, uma NPP correndo, e na outra via nós podemos correr uma solução de eletrólitos. Isso dentro de uma UTI ou numa clínica médica, nós podemos infundir duas soluções diferentes, que são dois lumens. Por que dois lumens? Um lumen normalmente ele eu posso chamar de via distal. Ele tem duas vias. Uma via distal, a via distal é que está dentro do coração, dentro do ato direito, e ele tem a via proximal, é a via externa. Tá? Então, quando o catéter tem um lumen só, ele só tem a via distal. Essa via já vai direto no coração. Quando um catéter tem duplo lumen, esse catéter tem via proximal e via distal, ok? Quando um catéter tem 3 lumens, ou seja, triplo lumen, ele tem via distal, via medial e via proximal. Por que isso? Isso é importante para quem trabalha em UTI. Porque o PVC, a PVC, né, que é a pressão venosa central, que é uma técnica realizada em UTI, em semi-intensiva, para verificação da pressão venosa central do paciente, é feita na via distal. Em alguns catéteres a gente consegue identificar isso com a coloração marrom. Então você tem 3 lumens, 2 lumens que tem uma extremidade de cor esbranquiçada e um lumen que tem uma cor marrom. Tá? Ou está escrito no próprio lumen, proximal, distal e medial, então você precisa ficar atento. Se a PVC for verificada na via medial ou proximal, não se verifica a PVC vai dar errada. Então a PVC tem que ser conectada, o dispositivo de PVC tem que ser conectado aonde? Na via distal do catéter central do paciente. Então o catéter central é indicado muitas vezes para paciente que está na UTI, que tem uma difícil rede venosa ou que nem catéter de pique a gente consegue colocar nesse paciente. Então é necessário o médico colocar catéter central. Só quem coloca catéter central é médico, ok? E nós da enfermagem temos a obrigação de saber preparar esse material, tudo que vai na bandeja, para que se prepare, para que se passe esse catéter central, e a enfermagem precisa auxiliar esse médico na passagem desse catéter, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos o catéter duplo lumen, então vocês conseguem ver a imagem do catéter duplo lumen logo aqui, tá? Ele tem 2 lumens. Aqui nós temos o catéter de triplo lumen novamente, aqui vocês conseguem ver a imagem do catéter de triplo lumen, vocês conseguem verificar que tem 3 vias, e na via, cada via tem uma informação dizendo proximal, distal e medial, ok? Continuando um pouco mais, quais são os catéteres utilizados em hemodiálise? Existe uma dúvida muito grande. Qual a diferença do catéter de Permicat e o catéter de Schuyler, ok? Então vamos lá, vamos ver qual a diferença dos dois. Então aqui vocês têm a imagem do catéter de Schuyler. O catéter de Schuyler, ele é um catéter de curta permanência, ou seja, ele dura 21 dias aproximadamente, utilizado para paciente que tem uma insuficiência renal aguda, necessita de diálise 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, ok? Então esse catéter é de curta permanência. E ele é um catéter rígido, tá? Então o catéter de Schuyler ele é de curta permanência e ele é rígido. Já o catéter de Permicat, que vocês estão vendo logo aqui na imagem, o catéter de Permicat, ele é um catéter que dura até 1 ano ou mais. É um catéter que tem uma longa permanência, ele é um catéter flexível e também utilizado para paciente renal, só que uma insuficiência renal crônica, ok? Essa é a diferença do catéter de Schuyler e o catéter de Permicat. Para quem tinha dúvidas, agora a gente conseguiu solucionar essa dúvida. Existem catéteres de Schuyler de 2 vias e catéteres de Schuyler de 3 vias, ok? Então, por que tem uma via a mais? Essa via a mais é porque a gente possa fazer medicações no paciente. Quando não tem essa via, não pode se utilizar a via de hemodiálise, a via que o paciente faz diálise, a não ser que seja com autorização médica ou do nefrologista, ok? Não utilize essas vias sem autorizações prévias do médico e do enfermeiro, ok? Então, prosseguindo aqui,
vamos falar um pouco das vias dos catéteres, tanto de Schuyler como de Permicati. Então a gente já sabe a diferença. Catéter de Schuyler é um catéter de curta permanência, catéter de Permicati é de longa permanência. E tem as cores azul e vermelho. Qual a diferença da cor azul e vermelha? A cor vermelha é a via arterial do catéter de Permicati ou de Schuyler, tá? É aonde irá retirar o sangue do paciente e levar em direção à máquina. E a via azul, que é chamada de via venosa, é a via que é responsável por devolver esse sangue para a máquina, da máquina para o paciente, ok? Então essa é a finalidade da via vermelha e via azul. Tá? Então, uma pessoa que trabalha em hemodiálise, ela não pode confundir as vias, ela não pode tirar o sangue pela via azul e devolver o sangue pela via vermelha. Tá? Então está incorreto, então tem que ligar certinho as vias. Existem cursos de hemodiálise para aqueles que querem se aperfeiçoar, se aprofundar, né? Se profissionalizar, no caso em hemodiálise, quer trabalhar com essa área. Então você pode fazer esse curso e você vai ter o estágio na clínica de hemodiálise para você conhecer como é que liga o paciente na máquina. Aqui a gente está falando especificamente de paciente que utiliza catéter de Schuyler e de Permicati, ok, pessoal? Então a via vermelha é a via de saída, a via de azul é a via de entrada, ok? Então não confunda essas vias especificamente, tá? Então a via vermelha, ela retira o sangue do paciente e leva para a máquina. A via azul, ela retira da máquina e devolve para o paciente, ok? Então, via de medicamento, essa sim pode ser utilizada pela enfermagem na unidade de internação. Essa via só existe no catéter de Schuyler, Permicati não tem a terceira via, ok? Quais são os cuidados de enfermagem que eu tenho que ter com o catéter de hemodiálise, seja Permicati ou seja de Schuyler? Sempre que for manipular esse catéter, higienização das mãos. Então, seguindo aqueles 5 passos da higienização das mãos, seguindo a técnica correta da higienização das mãos, tá? Sempre fazer desinfecção dos conectores com suave alcoólico. Esse é o suave alcoólico, ok? Para quem não conhece, não tem suave alcoólico na clínica, então você utiliza algodão com álcool a 70%, ok? Sempre trocar os conectores. Aqui vocês conseguem visualizar os conectores. Ele também é conhecido como Clave em alguns hospitais, para se pedir no sistema. Proteger o catéter durante o banho sempre. Eu sempre sugiro que você faça um curativo com gaze, protegendo a via vermelha e a via azul. Sempre deixe protegido o catéter do paciente. Faça uma proteção utilizando micropore, tá? Fazendo uma capinha mesmo, tá? Protegendo para que não fique exposto aquelas duas vias. Então sempre coloque a proteção no catéter, tá? De uma maneira que ele fique sempre protegido e não tenha risco de infecção no local do catéter, ok? Então é muito importante que se atente a isso. Se atentar às vias vermelhas e azuis, utilizadas somente para hemodiálise ou com autorização do médico nefrologista, ok? Salinização da via de medicação. Normalmente hoje o paciente ele é utilizado a heparinização, tá? Em alguns lugares ainda usa salinização. Salinização é quando você lava o catéter com soro fisiológico após o uso, e heparinização é quando você utiliza heparina após o uso, ok? Então você tem que se atentar no hospital que você trabalha, como que é feito, padronizado a heparinização. Normalmente é 0,2 ml de heparina para 9,8 ml de água destilada. E com isso nós utilizamos uma média de 2 ml para cada via do catéter. Assim a gente consegue heparinizar esse catéter de hemodiálise, tá? Já vi alguns hospitais que a gente utiliza 3 ml em cada via, mas em média 2 ml em cada via, tanto na via vermelha como na via azul, tá? Então é sempre importante verificar qual a padronização do hospital que você trabalha, se lá hepariniza ou se lá saliniza o catéter de hemodiálise após a sessão de hemodiálise do paciente, ok? Então as imagens nós já temos aí. Agora nós vamos falar do catéter de Pick. Catéter de Pick, pessoal, aqui vocês estão vendo catéter de Pick com 2 Cs, tá? E aqui vocês estão vendo catéter de Pick com um C só. Qual a diferença dos dois? Catéter de Pick com 2 Cs, ele é chamado de catéter central de inserção periférica, ok? E catéter de Pick com um C só, que é este daqui,
é pressão intracraniana. Não confunda essas duas nomenclaturas, às vezes pode cair numa prova. Fale sobre a PIC, com um C só. Então ele está falando de pressão intracraniana, é quando o paciente tem um trauma crânioencefálico, ele tem uma hipertensão intracraniana e ele precisa de um catéter de PIC para aliviar a pressão cerebral dele, ok? Da caixa craniana, ok? E o catéter central de inserção periférica, que é este daqui, ele é um catéter central, tá? Pode ser passado por enfermeiro com a utilização de ultrassom, ou ele pode ser passado por um médico vascular no centro cirúrgico, ou pode ser passado beira-leito por um enfermeiro habilitado em PIC, utilizando sempre um ultrassom, e depois disso é feito um raio-x para ver se está alocado certinho para ser liberado para a utilização de medicação. Então ele é um catéter de longa permanência. Existem cursos para técnico e auxiliares de enfermagem para manutenção deste catéter curativo e tudo mais. Esse catéter é utilizado, o fixador, né, específico, o curativo desse catéter somente em enfermeiro, ok? Então aqui vocês estão vendo a fixação do catéter, qual é o fixador, tá? Que é utilizado no catéter, tá? E esse curativo pode ser trocado a cada 7 dias, tá certo? Então, continuando aqui, vocês estão vendo a imagem do catéter de PIC para ilustrar. Numa outra aula eu vou falar sobre esse catéter, qual seringa você utiliza, qual é a técnica adequada, como que deve ser feito. Isso também cai bastante em prova de hospital, tá? Então aqui é a imagem que vocês estão vendo, o catéter de PIC inserido periférico, né? Pode ser feito no antebraço e vai até o coração, vai até o átrio direito, tá? Então catéter central, porém de inserção periférica, tá bom? E aqui, para ilustrar, o catéter de PIC. Então, um catéter feito no centro cirúrgico, uma perfuração, é chamado de trepanação, é uma perfuração no cérebro do paciente, colocado um catéter, às vezes é colocado uma DVE, que é uma derivação externa, tá, do paciente, para fazer a drenagem do excesso de líquor que está aumentando a pressão intracraniana do paciente, ou às vezes é feita uma derivação de uma outra maneira, uma DVP, que vai no peritônio, tá? Então nesse caso a gente tem a DVE, aqui é a imagem da DVE para quem não conhece, tá? A derivação externa, tá? Ventricular, que vem de ventrículo cerebral, ok? Então chama DVE, derivação ventricular externa, então é para aliviar a pressão do paciente intracraniana. Então o excesso de líquor causa convulsões, causa agitação no paciente, porque ele teve uma TCE, um traumatismo na cabeça, e nós da enfermagem precisamos mensurar o débito desse líquido que está saindo da cabeça do paciente. O paciente sempre é decúbito elevado. Em um outro vídeo eu vou falar um pouco mais especificamente da DVE, que é uma derivação bem importante, é um dreno, né, que fica na cabeça do paciente, que se drenar demais o paciente, ele piora o quadro clínico. Ele tem que drenar a quantidade correta, ok? Então o paciente tem que estar numa posição correta, tem que ser mensurado a cada plantão e anotado, porque o neurologista ele vai querer saber quanto drenou na DVE do paciente, ok? Bom, e para finalizar a gente vai falar do catéter de quimioterapia, que é chamado de Portocat. Aqui vocês estão vendo o Portocat, tá? É um catéter utilizado em quimioterapia, aqui vocês conseguem visualizar ele perfeitamente. Ele é um dispositivo arredondado, ele também é central, fica normalmente uma elevação na região da subclávia do paciente. Essa região que vocês estão verificando é a subclávia, no caso direita do paciente. Só enfermeiro que pode funcionar habilitado, que tenha especialização em oncologia ou que tenha conhecimento de funcionar o Portocat. Então o paciente veio para o hospital com o Portocat, ele vai fazer mais uma sessão de químio, então o enfermeiro ele vai se paramentar, preparar todo o material, se paramentar com luva estéreo, utilizar uma agulha específica, que é esta que vocês estão vendo aqui, a agulha para se utilizar no Portocat, tá? É uma agulha parecendo um scalp, mas ele é levemente, levemente para baixo, para que seja posicionado na pele do paciente e fixado com um tegaderme, ok? Então o enfermeiro vai funcionar, ele também é heparinizado. Quando o paciente termina a sessão de químio, ele é heparinizado, o paciente vai para casa, e quando ele volta para fazer uma nova sessão de químio, retira seu excesso de heparina lá de dentro, lava com soro fisiológico, testa-se certinho, coloca-se uma agulha, né? Claro, antes de tudo, e instala a quimioterapia com toda a técnica asséptica, utilizando luva estéreo, máscara, avental. Tem toda uma paramentação específica quando o paciente está
com quimioterapia, em uso dessa terapia, ok, pessoal? Então aqui vocês estão vendo a imagem, como que é a agulha, tá? Essa é a agulha, essa é a forma que vai ser funcionado o porta-ocate do paciente pelo enfermeiro habilitado, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado, né, a esclarecer essas dúvidas referentes aos catéteres centrais, né, porque existem algumas dúvidas, pode de repente cair em uma prova, no processo seletivo. Agradeço a atenção de todos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, convido a todos a se inscrever, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber novas notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!